Sejam muito bem-vindos, eu sou o enfermeiro Cris e a gente vai fazer mais uma questãozinha para concurso. Vamos estudar um pouquinho em cima dessa questão que eu trouxe para a gente fazer agora. Essa é uma questãozinha que vai falar mais um pouquinho de neuro, né? Na verdade, um equipamento que a gente usa está relacionado a neuro, mas é para ver nível de sedação, quanto esse paciente está sedado. Vamos para o enunciado, vamos pensar um pouquinho sobre o que o enunciado está dizendo e depois a gente vai para as alternativas e é assim que a gente faz, certo? Ó, ela está aqui atrás de mim já, tá? Então vamos a ela. Paciente internado na unidade de terapia intensiva, entubado na ventilação mecânica. Infundindo midazolam 20, ketamina 20 melhora, atracuro 30 melhora. Ou seja, este paciente está sedado e está curarizado, que a gente chama, né? Ou seja, ele está com um bloqueador neuromuscular, ou seja, está, além de estar sedado, a musculatura dele toda está bloqueada, ela não interfere em nada. Isso permite que a gente consiga ventilar esse paciente de uma forma mais adequada, porque a musculatura toda que ele poderia usar para respirar, ela está paralisada. Então é bastante utilizado em algumas situações, tá? O médico solicita instalar uma monitorização não invasiva para medir de forma objetiva o nível de consciência e sedação do paciente. Por que ele quer saber isso? Ele está sedado, certo? Só que ele também está com esse bloqueador neuromuscular. Então tem uma possibilidade de ele estar bloqueado com esse bloqueador neuromuscular, só que por algum motivo, até de adaptação do próprio paciente, ele não estar bem sedado. Então o que acontece? O que acontece se tu bloquear uma pessoa, um bloqueador neuromuscular, e não sedar adequadamente? Ele vai sentir tudo, porque ele só bloqueia a questão muscular, mas ele vai continuar com consciência, ele vai sentir, por exemplo, se tu bloquear e não dar oxigênio suficiente, ele pode sentir falta de ar. Então esse paciente tem que estar muito bem sedado para estar utilizando um bloqueador neuromuscular. Por isso que nesse contexto aqui da questão ele está dizendo, o médico pediu para que seja instalado algum aparelho de forma não invasiva, ou seja, nada introduzido no paciente, sim só algo que não seja introduzido, mas que encoste nele, enfim, algum dispositivo dessa forma, para eu conseguir saber o nível de consciência desse paciente, porque ele está bloqueado, né, com bloqueador neuromuscular, certo? Então é bem tranquilo, tá? Isso é bem comum. Não é todo o serviço de UTI que tem esse dispositivo, tá? O dispositivo talvez não seja bem comum, mas é bem comum a nossa preocupação em bloquear o paciente, ele tem que estar bem sedado, certo? Vamos às opções. Índice bispectral. Nunca ouvi falar, tá estranho, deixa em stand-by. Não sei o que é isso. A palavra índice me dá a pensar... Índice, que há uma graduação, né? Tem um índice, eu tenho um valor, alguma coisa nesse sentido, né? Enfim, eu tenho alguma coisa nesse sentido de alguma graduação, alguma nota, né? Alguma pontuação específica. Enfim, é uma coisa do português, não é nem questão de enfermagem, é português. O que significa a palavra índice? Né? Então, assim, eu tenho alguma ideia vaga do que pode ser em relação ao português, tá? Só a interpretação. Ainda não sei aplicar isso em relação à enfermagem, então deixa em stand-by. Capnografia. Capnografia é aquele dispositivo que a gente usa na ventilação mecânica ou até em parada cardíaca para conseguir fazer uma leitura do quanto de CO2 que esse paciente está jogando para fora, né? Assim, está exalando, enfim. É um dispositivo nesse sentido, para ventilação mecânica. O dispositivo em si, ele é não invasivo também, né? Porque o capnógrafo, tu não introduz no paciente, tu conecta no tubo orotraqueal, e a partir dali tu tem um resultado da quantidade de gás carbônico. Então, não é capnógrafo, não é isso que ele quer saber. Tá? Ele quer saber nível de sedação. Catéter de Swan-Gus. Mesmo que tu não saiba exatamente o que é um catéter de Swan-Gus, como o nome já está dizendo catéter é algo que tu vai introduzir. Então ele já sairia por aí. Se tu não sabe o que é propriamente, tu te apega na palavra. A palavra catéter me dá a ideia de que eu preciso introduzir esse catéter em algum lugar. Então ele é invasivo. E o que ele quer saber? Algo não invasivo. Né? Então já elimino ele também. Né? Embora, a gente pode dar o plus. O catéter de Swan-Gus
Ele é um catéter, na verdade o nome dele seria o catéter da artéria pulmonar, né? Um catéter que vai verificar a pressão da artéria pulmonar, débito cardíaco, PVC, ele faz várias outras medidas, né? Que auxilia para algumas coisas. É um catéter que é passado como se fosse um catéter central, numa veia jugular ou subclave, e aí ele vai vai entrar aqui na cava superior, vai passar pelo átrio, ventrículo direito, e aí ele vai até a artéria pulmonar, e lá na artéria pulmonar ele fica instalado lá, e a partir dali ele faz as funcionalidades que ele foi feito para fazer, certo? Por isso que é catéter da artéria pulmonar, porque ele fica na artéria pulmonar. É invasivo, então ele sai fora. Catéter de pressão intracraniana, mais uma, outro catéter. Catéter eu vou ter que introduzir em alguma coisa. A gente já viu numa questão anterior, falando de neuro também, que catéter de pressão intracraniana é um catéter que vai dentro da cabeça para verificar a pressão que está dentro da caixa craniana. Então é um catéter, é uma inserção, então é invasivo. Está fora também. Oximetria cerebral. Nunca ouvi falar, nem sei se existe. O que seria o oxímetro normal, né? O oxímetro é algo não invasivo, ok? Mas para ver a quantidade de oxigênio, né? No dedo, se tu bota o oxímetro no dedo, oxímetro é para ver isso, né? Oximetria é para ver a quantidade de oxigênio. Então, assim, ele bota um cerebral ali que é para tentar me confundir. Mas se eu sei que o oxímetro é feito para ver a quantidade de oxigênio, por isso oxímetro, já também cai fora, porque ele quer saber nível de sedação, ele não está perguntando sobre oxigenação, ele está perguntando nível de sedação. Vamos focar na pergunta, né? Ele quer saber nível de consciência e sedação. Então o oxímetro sai fora. O que a gente tem? As duas alternativas de catéter, deixa eu passar para cá. Ó, as duas alternativas de catéter já foram embora, porque são invasivos, não tem nada a ver. A alternativa de oximetria foi embora, porque não é oxigênio que ele quer saber nível de consciência e sedação. Capnografia, talvez tu fique em dúvida entre esses dois, porque tu não saiba ou não lembra o que é uma capnografia, tá? Mas também não é, como eu já te expliquei, é de CO2, né? Aquela para verificar a quantidade de CO2. Talvez pela terminologia da palavra grafia, tu entenda que vai ter um gráfico, e realmente o capnógrafo ele te dá um gráfico no monitor, né? Além do valor de CO2, ele te dá um gráfico, então assim, talvez se tu cortasse a palavra num desespero, né? Eu preciso usar o português, já que eu não sei o que é, eu vou usar o português, porque eu já fiquei em dúvida entre duas, então aqui ele vai me dar um gráfico, né? No final ele me dá um gráfico. E a alternativa A me dá um índice, o índice é um valor, é um número, é alguma coisa. Embora o capnógrafo também me dê um número, né? Mas aqui eu tenho ainda o recurso da terminologia grafia, né? Que vai me lembrar gráfico. E aqui eu tenho o índice, que é alguma coisa, algum valor, alguma indicação, alguma coisa, né? Então eu ficaria em dúvida. Talvez eu conectasse essa questão do português para tentar me salvar. E aí eu cancelaria essa daqui também, diria que não. E eu ficaria com essa de índice bispectral. É um parâmetro numérico utilizado para monitorar o nível de consciência e profundidade da anestesia em tempo real. Então ele funciona como se fosse um eletro ali, um eletroencefalo. Eu botei uma imagenzinha aqui, ó. Ele é bem simples, tá? Ele tem uns eletrodos e tem o próprio desenho nos eletrodos, a posição certinha de cada uma. E ele vai ler essa capacidade elétrica do cérebro ali, né? A comunicação elétrica do cérebro. Durante toda a sedação, anestesia, enfim, ele vai aparecer tanto o gráfico quanto o número, né? Então tá aqui, né? Então, assim, captados por sensores adesivos aplicados na testa do paciente, que são convertidos em um número de 0 a 100. Faixa ideal, 40 a 60 seria um valor ideal. Tá? Então esse é o nosso famoso, nem tanto, né? Só que não, nem tão famoso assim, o BIS. Certo? Mais uma vez, outra questãozinha, então, assim, uma questão tranquila. Gente, quando eu falo questão tranquila, não é que ela é fácil, tá? Mas a gente usa ela para pensar sobre outras coisas. Então é isso que a gente faz. Pega o enunciado, abre ele, amplia ele, vê, interpreta ele, vê o que estão me perguntando, o que estão tentando me enrolar, que às vezes eles tentam enrolar.
E aí vamos para as alternativas, a gente vai quebrando uma a uma, certo? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deixa nos comentários alguma questão que tu queira que eu faça, que a gente vai atrás e vai tentar resolver e vamos continuar estudando juntos sempre por aqui. Tá bem? Muito obrigado por me acompanhar e até a próxima aulinha. Tchau, tchau!